Graça e paz. Meu nome é Denise Mardegan e eu quero hoje continuar com o nosso devocional a respeito de mães de oração, estando hoje no 5º dia. E o foco de hoje é: as mães de oração perdoam. Imagine agora comigo uma situação. Você está na sua casa, dormindo tranquila, um sono profundo. O telefone toca durante a noite. Você, com um salto, com o coração acelerado, se levanta para atender o telefone. E então, um policial te fala que o seu filho se envolveu num grave acidente de automóvel. E que esse policial diz que você precisa comparecer ao local do acidente imediatamente. Você, no ato, fala que deve haver algum engano, pois o seu filho está no quarto, dormindo. E o policial insiste: por favor, dirija-se imediatamente ao local X. Você toma nota, mas rapidamente vai até o quarto do seu filho e verifica a sua cama. Seu filho não está lá. Com um nó na garganta, você corre para a garagem. O seu carro não está lá. Juntando as peças, você entende então que o seu filho escapou, escondido, e pegou o seu carro sem permissão. Você então se dirige ao endereço mencionado. As luzes, os sons da polícia de ambulância, o pessoal correndo, toda aquela região te deixam de sobressalto. Você imagina então, neste momento, que o seu filho pode estar em meio ao teu carro que você vê simplesmente destruído. E você imagina que o seu filho pode estar lá, em meio à lataria. Você corre para o local do acidente. De imediato, a polícia não deixa você chegar, mas você então diz que é a mãe da vítima, que é a proprietária do carro. Eles te levam até o local. O carro está destruído. E você começa então a chorar, imaginando que o seu filho pode estar morto dentro daquele carro. Porém, você olha e quando você vê ao redor, você, aliviada, suspira. O seu filho está vivo. Você o vê de pé ao lado do carro, muito assustado. Qual vai ser a tua reação? Você se aproxima com raiva do seu filho porque ele pegou o seu carro sem perguntar? Você está chateada por ele, pois ele te enganou, fugindo da casa, se esgueirando no meio da noite? Ou você simplesmente quer correr para ele, abraçá-lo e tranquilizá-lo, dizendo que vai ficar tudo bem? Quando somos confrontados numa situação terrível como essa, a maioria das mães, dos pais, instantaneamente esquece o carro e se concentra no bem-estar do próprio filho. Perdoam rapidamente e ficam muito mais preocupados com os ferimentos dos filhos do que com a disciplina que teria que ser administrada mais tarde. Ser pai, ser mãe, garante que teremos muitas oportunidades de perdoar aos nossos filhos. Às vezes pode ser muito difícil de fazer isto. Mas nós temos que lembrar que Deus nos perdoa o tempo todo. E se queremos ser mais como Ele, precisamos fazer o mesmo.
em situações grandes e pequenas. Lucas, no capítulo 15, versículos 11 ao 24, conta a passagem do filho pródigo. Todas nós conhecemos. Um homem que tinha 2 filhos e o mais novo decidiu que queria partir, pediu a sua parte da herança e o pai deu. Algum tempo depois, o filho mais novo foi para uma terra distante e lá gastou tudo, vivendo de modo irresponsável. Após ter gasto tudo, com aquela região em fome, ele, passando por necessidade, foi trabalhar cuidando de porcos. Ele tinha o desejo, inclusive, de comer as vagens de alfarrobeira que era dado para os porcos comerem, mas nem isso ele conseguia comer. Ele então caiu em si e pensou que até os empregados do seu pai tinham comida de sobra e ele estava lá morrendo de fome. E ele decidiu então voltar, pedir perdão para o seu pai e voltar, nem que fosse para trabalhar como se fosse um empregado. E o pai, quando viu o filho chegar, o abraçou, o beijou, o perdoou. Esse filho estava feliz. Esse pai estava feliz. E eles então festejaram a sua volta. O pai perdoou ao seu filho. Nesse momento, nesse 5º dia, o que eu quero propor é: tenha um coração perdoador. Ore para que seu filho se arrependa. Ore para que você perdoe ao seu filho como Jesus já nos perdoou. E ore para que você tenha a perspectiva correta sempre que for necessário perdoar aos seus filhos. Eu te garanto, não faltará a oportunidade. Amém? Deus te abençoe. E que a gente consiga ter um coração perdoador como Deus deseja.